E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre estrutura de mercado. Então eu vou explicar as diferentes formas como o mercado pode se apresentar no gráfico e como saber isso pode facilitar a nossa vida. Por exemplo, olha esse gráfico, como está claro que a gente tem uma tendência de baixa. Parece que o gráfico é mais bonitinho, mais fácil de decidir, vender e dá mais vontade de operar. Aqui numa tendência de alta, a mesma coisa. Quando o preço desenvolve bem e de uma forma fácil de enxergar. Já nesse caso aqui, olha como o preço é todo errático, eu fico em dúvida se eu devo operar ou não e se eu devo comprar ou devo vender, e de qualquer forma isso dificulta a minha análise do gráfico. A tendência não é tão clara assim. Então, por que que a gente deve reconhecer a estrutura do mercado? Porque reconhecendo a estrutura, a gente vai ter facilidade em decidir entre operar ou não e, se operar, entre comprar ou vender. Mas e aí, como é que a gente reconhece ou identifica a estrutura do mercado? Eu vou falar nesse vídeo duas formas principais, utilizando Price Action com topos e fundos e usando médias móveis. Nesse gráfico, por exemplo, nós temos uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes. Então aqui tem um fundo, um topo, outro fundo, mais um fundo aqui, outro fundo aqui, um topo aqui, aqui fechou o mercado. E olha como a estrutura do mercado, a gente observa ele se desenvolvendo em proporções mais ou menos que se repetem. Então, olha a distância desse fundo para esse aqui, desse para esse aqui. Mas enfim, de qualquer forma, quando a gente está olhando para um gráfico aqui, eu vou analisar a progressão de topos e fundos para identificar a tendência. E aí, identificando uma tendência de baixa, o mercado ele se estrutura em movimentos de impulsão e de correção. O que é isso? Os movimentos de impulsão são aqueles que acontecem a favor da tendência e os de correção contra a tendência. Se a gente tem uma tendência de baixa, isso aqui é um movimento de impulsão, isso aqui é de correção, mais um movimento de impulsão. Aqui corrigiu ou corrigiu só isso aqui e já desceu mais um pouquinho. Aqui mais um movimento de impulsão, correção. E aí a gente já pode observar que se eu sei que a tendência é de baixa, eu sei identificar os movimentos de impulsão e de correção, e aí eu já sei, é perceptível que os movimentos de impulsão costumam ser mais importantes do que os de correção. Eles descem mais e duram mais tempo. Olha, de correção subiu um pouquinho e foi rápido. Depois caiu até aqui, depois corrigiu até aqui assim, voltou a cair. Então a minha probabilidade vai ser maior de acertar se eu operar a favor da tendência. Já nesse exemplo, nós temos uma tendência de alta. Tem um fundo aqui, outro fundo aqui, outro fundo aqui e um topo aqui, os principais, né? Aqui e aqui. Olha como as proporções mais ou menos se respeitam. Então, isso aqui é um movimento de impulsão, isso aqui é de correção, esse aqui é mais um de impulsão, corrigiu, essa aqui foi a mínima, mas ficou corrigindo até aqui mais ou menos, depois voltou a subir, corrigiu mais um pouco. Então, nesse caso, a probabilidade é maior de operar, de acertar operando a favor da tendência de alta. Já esse exemplo aqui é um pouco mais complicado. Ó, batendo o olho, ele parece tão óbvio quanto os outros dois, que a gente tinha a tendência de alta bem definida e a de baixa bem fácil de enxergar. Nesse caso aqui não é tão simples assim. Apesar de que, se eu considerar isso um topo, um fundo, topo, fundo, parece que está fazendo topos e fundos mais baixos. Mas olha como o preço varia mais ou menos dentro da mesma faixa, né? Ó, se eu considerar isso aqui como uma região de suporte, porque o preço respeitou aqui, a gente sempre considera como uma zona, né, de suporte, não uma linha exata. Então aqui respeitou, respeitou, aqui tentou romper, mas falhou, respeitou de novo, e a gente poderia considerar como uma consolidação mesmo. E se eu traçar isso aqui, a gente tem a formação de um triângulo assimétrico e a gente sabe que nas consolidações, principalmente quando é um movimento de correção de uma tendência maior,
a gente tem a formação de figuras gráficas. Por exemplo, o preço veio e aí ele começa a fazer uma consolidação, que na verdade é um triângulo, para depois romper e continuar subindo. Tá, mas e aí, o que que a gente faz? Bom, se eu fiquei em dúvida para identificar a estrutura, já não é uma boa ideia operar. Agora, a gente pode usar outra coisa para identificar a tendência, que são as médias móveis. Então, se eu traçar de 200 períodos, que é a maior, olha só como ela está horizontal, ou seja, uma consolidação, né? Então, se eu usar de 50, olha só como está tudo embolado. Então, não é uma boa ideia definir tendência numa situação dessas. Então, nesse exemplo aqui, mais uma vez é óbvio que a gente tem uma tendência de alta e é fácil de identificar isso. É uma boa situação para operar e operar comprado. Agora, se a gente esperar o preço, ó, se a gente estivesse enxergando só essa região aqui, isso parece uma consolidação. Então, ou eu fico de fora, ou eu uso as médias móveis para identificar melhor a estrutura do mercado. Então, se eu traçar de 200 períodos, que é a mais importante para identificar a tendência maior do mercado, olha só como ela estava inclinada para cima. Então, os movimentos para cima são de impulsão e para baixo ou laterais são de correção. Aqui, no caso, se a gente está fazendo uma tendência intermediária ou lateral ou de baixa, né, com topos e fundos descendentes, isso quer dizer que ou é um movimento de correção mesmo, e aí o preço vai fazer isso aqui, corrigiu e depois vai subir de novo, ou a tendência vai reverter. E aí eu posso traçar também a de 50 períodos, que é bastante utilizada no Forex. Olha só como antes a tendência era de alta mesmo, e o fato de a de 200 períodos estar inclinada para cima com a média móvel de 50 acima dela e também inclinada para cima, e o preço acima das duas, isso é a estrutura de mercado de uma tendência de alta forte. E aí depois o preço começa a enrolar, a média móvel de 50 também, inclina para baixo, aí eu já posso antecipar que ou o mercado está só perdendo força porque isso aqui é um movimento de correção, impulsão, correção e vai subir, ou realmente vai romper a média móvel de 200 e vai começar a fazer topos e fundos descendentes com a média móvel de 200 inclinada para baixo e a de 50 também e abaixo da de 200. Então, por enquanto, é uma boa opção comprar aqui. Se você estiver considerando comprar no suporte e colocar um stop curto, tudo bem. Mas o ideal seria a confirmação de que isso aqui é uma correção se eu tiver o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Deixa eu traçar melhor aqui. E ó, quando o preço rompe e aí as duas médias inclinam para cima e o preço fica acima delas, aí sim é melhor comprar. Tá vendo como foi? Saiu aqui da consolidação, que estava tudo andando de lado, fez um movimento de impulsão, corrigiu até de 200, impulsão, aqui está corrigindo de novo, impulsão. E aqui no final, o preço rompeu as duas médias e a média móvel de 50 está abaixo da de 200, elas estão começando a inclinar para baixo. Então, ou é um movimento de correção mais importante, ou a tendência vai reverter ou vai ficar de lado por um tempo. Ó, aqui mais um exemplo, isso aqui é uma consolidação, então é melhor não operar. Ó, fica um bom tempo, é melhor ficar de fora, até que agora sim rompeu esse nível aqui. Opa, esse nível de resistência, e aí começa a fazer topos e fundos ascendentes. E aí se a gente quiser usar as médias móveis, olha a de 200 como estava andando de lado aqui, a de 72 que eu gosto de usar em mini dólar e mini índice. E olha agora a diferença nessa situação. Como antes estava praticamente horizontal, agora as duas estão inclinadas para cima, o preço acima delas fazendo topos e fundos ascendentes. Então a decisão é de comprar aqui. Ó, e aí depois o preço já rompeu o fundo anterior, começou a cair. Então é melhor não comprar, mesmo que isso seja uma correção. A gente não sabe se vai ser só uma correção ou é a reversão da tendência. E ó, agora fez um fundo, um topo, um fundo.
Então, é melhor comprar, mas comprar aqui é a mesma coisa do que comprar quando o preço estava aqui nessa tendência. Ó, vamos ver as médias móveis. Não é a mesma coisa, olha como a estrutura aqui era melhor, com as duas bem inclinadas, uma acima da outra, e o preço em cima fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui a gente já tem as duas meio emboladas, meio horizontais. Olha, de 20 períodos tinha até cruzado para baixo. Então, embora aqui a estrutura de topo e fundo seja parecida com aqui, se a gente traçar as médias móveis, já não é a mesma coisa. E aí, olha o que acontece depois. Entra numa consolidação. Olha, aqui mais um exemplo não tão óbvio. Parece uma consolidação, o preço está todo enrolado, então eu vou ficar de fora. Melhor não operar. E aí, se eu quiser analisar a média móvel, a de 200 está inclinada para cima. Então, isso aqui é um movimento de correção em relação à tendência maior, né, de 200 períodos. E aí eu poderia decidir, se quiser operar, e esperar o preço romper essa linha de tendência para apostar na alta, né? Ó, com a de 72 também, as duas inclinadas para cima agora, uma acima da outra e o preço em cima. Então aqui no rompimento da linha de tendência seria um bom sinal de entrada. Então o que a gente viu sobre estrutura de mercado? Se o mercado estiver lateral, é melhor não operar. Então, se estiver em tendência de alta, operar comprado. Se estiver em tendência de baixa, operar vendido. Mas, se o preço estiver fazendo topos e fundos ascendentes e a média móvel de 200 para baixo, a gente viu que os movimentos de impulsão são a favor da tendência e são maiores e mais importantes. Então, se eu tenho topos e fundos ascendentes, mas as médias estão inclinadas para baixo, isso talvez seja isso aqui, essa progressão de topos e fundos, seja só uma correção da tendência maior, e aí eu não posso esperar que suba muito, logo ele deve cair de novo. Então, o ideal é que eu tenha, por exemplo, numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e eu tenha a média móvel de 200, que é a mais importante, inclinada para cima, uma intermediária, que as mais utilizadas são de 50 ou 72 períodos, acima da de 200 e também inclinada para cima, e aí eu posso usar uma mais curta, como a de 20 períodos, para confirmar isso, e o ideal é que o preço esteja acima delas, né? Mas agora, se eu tiver topos e fundos ascendentes, uma média móvel de 200 caindo e uma de 50 ou de 72 inclinada para cima, mas está ainda abaixo da de 200, a gente tem que ficar de olho que talvez não vá muito longe. E aí comece a cair de novo. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.